Seja muito bem-vindo ao Tem Conversa, o seu espaço semanal de entrevista, de bate-papo em Curitiba, sempre com quem tem muitas boas histórias. E no programa de hoje, a gente fala de gastronomia. Afinal, nosso convidado tem mais de 30 anos atuando na gastronomia e é responsável também por boa parte da cultura da nossa cidade e do nosso estado. O Tem Conversa da semana está no ar. No programa de hoje eu recebo o chefe Celso Freire, esse nome conhecidíssimo da nossa gastronomia, da nossa cultura, como eu disse, que é conhecido por aqui em boa parte do Brasil da mesma forma. Muito obrigada, Celso Freire, por aceitar meu convite e seja bem-vindo. Obrigado, prazer todo meu, sempre bom falar sobre esse assunto, sempre bom colocar toda essa história aí, principalmente tentando incentivar as pessoas que nos ouvem e nos acompanham, porque são 30 anos e espero não estar com a cara de cansado, porque eu não estou cansado, vou muito longe ainda. Ai, que legal, vai sim, com certeza, que bacana ouvir isso. Já começamos com o pé direito a nossa conversa, né, já olhando também para os próximos passos, o que vem aí no futuro, mas eu quero voltar agora ao passado. Você é conhecidíssimo, chefe de cozinha, empreendedor, né, na capital paranaense, trabalhou em outros locais, nós já vamos falar sobre isso, mas a sua formação não tem nada a ver com chefe de cozinha, né? Você tem a formação de economista. Não, realmente, formação de economista e até o final, até o último dia, né? Eu sempre falo, e é a pura verdade, entreguei o diploma para minha mãe, porque eu não teria muito o que fazer com ele, mas há um ano antes de terminar a faculdade eu já não aguentava mais olhar aquilo e eu já estava mergulhado, né? Já estava dentro da cozinha e com a certeza absoluta de que lá seria a minha trilha, o meu caminho, né? Não sabia que aquele caminho tinha reservado tanta coisa bacana assim, mas sabia que era ali e não na faculdade de economia, mas terminei, entreguei o diploma e depois fui fazer de uma forma que naquela época era possível, né? Mais possível de se fazer. Nós não tínhamos tantas escolas assim, nós não tínhamos esse apelo, não era bacana sair de branco, não era bacana vestir a doma, não era nem legal dizer que você era cozinheiro, né? Parece mais isso até, né? Até parece que é mais de 30 e tantos anos. Parece né? Mais para ter sentido de perto, assim, não que isso tenha me atrapalhado ou me incomodado em algum momento, mesmo porque, né, família, pais e atualmente já há mais de 30 anos casados, para próprio sogro, sogra, olharam torto um pouquinho no começo. Sogro é sogra? Cozinheiro, mas os maiores entusiastas até hoje também. Então eu não sofri, mas vi de perto, né, essas coisas, essas questões ainda que envolviam a cozinha, que era apenas um emprego, um trabalho, um ganha-pão, e não realmente uma profissão que poderia e deveria sempre ser defendida, né, com essa força e com esse carinho. Né? Que legal que você já toca nesse assunto, nessa percepção que você tem de como era há 30 anos, ou há 20 anos, ou... Não, 10 eu acho que já não, já era um mundo distinto. Já. Mas essa valorização hoje, né, da profissão, e eu sinto isso não só porque a gente consome de ir ao restaurante, de buscar essas experiências, né, de não só o alimento ser para nutrir e para repor as calorias perdidas no dia, mas também porque a gente vê muitos programas hoje com essa temática, né, no entretenimento de maneira geral, e as crianças, os adolescentes, muitos querendo ser chefe de cozinha, muitos falando, eu queria ser chefe de cozinha. Porque hoje, na verdade, a gente não fala de cozinha e de comida, a gente fala de gastronomia, né? É isso. E a gastronomia, ela está conosco em qualquer momento, né? Quanto mais você queira cuidar de você e dos seus, ela vai estar mais perto ainda. Então, não é você se vestir de branco e botar um chapéu compridão daquele bacana que você vai ser o cozinheiro ou chefe. Isso acaba sendo até o de menos, né? Na hora da formação nem tanto, mas a gastronomia é feita por todos nós, então isso é bem importante, por isso que a gente, em todo momento a gente está sendo, né, em qualquer lugar que você entre, qualquer rádio que você ligue, qualquer programa que você assista, você está de alguma forma podendo escolher e podendo ter isso com você, né? E isso melhorou muito, melhorou a formação das pessoas, incentiva muita gente, e como você falou, voltando a algo que eu acho fundamental, mesmo porque eu tenho comigo, né,
uma chefe, uma cozinheira, que tem lá seus 30 anos, Gabriela, minha filha, que, na verdade, por opção única, que era ir ao restaurante quando era pequenininha, porque não tínhamos com quem deixá-la, ela mergulhou nesse mundo e também fez direito, mas não como pai, não terminou direito. Porque não precisava. Não precisava. Ela fazia outra coisa direito. Então, ela foi diretamente para a cozinha, fez gastronomia, depois foi para fora, se formou, mas ela experimentou a cozinha dentro da cozinha. Isso é uma coisa que também deveria servir para muita gente, sabe? Antes de você achar que já aquele curso, muitas vezes é tempo, às vezes é dinheiro, eles não são baratos, infelizmente ainda é muito seletivo, infelizmente a cozinha ainda, com várias ações que se faz, que se tem, pessoas, amigos, chefes, meus cozinheiros, amigos, de Brasil afora, várias experiências, várias atitudes que tomam para poder incluir mais, né? Porque a cozinha é um lugar de revelar talento, igual o futebol, e às vezes a pessoa nem sabe que tem, porque ela não tem muitas vezes o que cozinhar em casa direito, mas ela tem esse dom, e se você não der uma oportunidade, não tem como. Então, como esses cursos todos ainda são muito caros, e não, difícil de ser barato também, porque envolve muita coisa, não quero entrar nesse mérito, mas é fundamental que as pessoas experimentem a cozinha antes do curso da cozinha, né? E depois de se convencerem que a cozinha é um lugar prazeroso, bacana, que você enxerga um caminho, um propósito, aí você, claro, como tudo, você vai fazer as suas especializações, seus aprendizados, quem puder, vai para fora, vai para... Né? Enfim, aí é outra história, mas eu incentivo muito por ter vivido isso e acompanhado algumas pessoas que incentivam ainda hoje a experimentarem a cozinha antes para ir para a escola logo em seguida. Impossível não ir também, mas às vezes você pode estar na escola assim como eu estava na economia. Você pode estar na escola de gastronomia assim como a minha filha estava no direito. De repente um tempinho lugar, passou e um dinheiro foi. Né? Mas se você inverter, não vai ter erro. Se você experimentar antes, não, né, vai ter de opção. E como é que você experimentou? Como é que foi essa experimentação do Celso Freire na cozinha? Eu experimentei em Colombo, onde nasci, onde vivi, uma casa de fazenda, cozinheira de família, cozinha gigante, família de italianos, tudo era em torno da cozinha, tudo girava em torno de coisas muito engraçadas, bacanas, né, que eu acho tão legal, porque eu vivi isso e nem sabia que era isso. Explicando um pouco mais, eu vivi do lado do produtor, eu vivi do lado do orgânico, eu vivi do lado da gastronomia responsável, sustentável, responsável. Eu gosto mais do responsável, é aquela que busca fazer correto, né? Sustentável seria o ideal nosso, a coisa corretíssima. Mas eu vivia nesse meio. Né? Meu avô tinha uma fazenda gigante, criava-se tudo, plantava-se tudo, colhia-se o que era da época, não se perdia folha, não se perdia nada, brincava-se até que do porco se faz até a buzina, isso, com o rabo, nada. Então tudo isso que hoje, até muitas vezes me soa, às vezes como um discurso mais do que atitude, mas eu não quero crer nisso. Eu acho que as cozinhas e os cozinheiros, toda essa geração que está vindo, e eu, graças a conviver com essas pessoas mais jovens, com a minha filha na cozinha, eu corro junto com essa geração, não quero ficar, tudo tem seu tempo, tudo tem sua idade, eu vou fazer 60, mas não tenho esse espírito de 60 na cozinha de jeito nenhum. Então eu quero estar muito perto disso, porque eu vim com isso. Então é bem bacana entender que isso hoje é questão de sobrevivência, questão de honra, questão de posicionamento, né? Não dá para cozinhar sem ser assim. Então tenho visto pessoas aqui, vou ficar na nossa aldeia do estado do Paraná, meu Deus, pessoas espetaculares, cozinheiros espetaculares, geração vindo fortíssimo, mulherada tomando conta, graças a Deus, sou suspeito. Né? A sua filha, afinal? Não, a filha, afinal, a minha família de mulheres, o meu primeiro restaurante contemporâneo, Zé Maís, muitas pessoas vão lembrar aqui, a cozinha foi a primeira cozinha 100% feminina, né? Só de meninas, e por quê? Não sei, porque eu sempre tive uma afinidade incrível de trabalhar com as mulheres, e hoje, no meu espaço de evento, deixa eu fazer a conta, né? Não é uma equipe fixa, mas esse final de semana tem um belo evento, casa cheia, né? O meu cheio não é nada gigante, mas são lá 100 pessoas. Eu tenho 6 pessoas na cozinha, eu tenho 5 mulheres. Isso é uma afinidade, não é uma escolha, não é uma preferência, né? Às vezes tive 3 homens, mas as coisas caminham. Quando eu vou ver, a minha cozinha é florida, a minha cozinha é feminina. Que bacana. Né? E não tem para mim diferença, a não ser ter repito a palavra, afinidade de trabalho e gostar muito da delicadeza dos preparos e de uma maneira de ser, de se comportar na cozinha.
que não é exclusiva. Para mim tem acontecido coincidências que a minha equipe tem sido muito feminina. Coincidências, né, que a vida vai mostrando pra gente. Verdade. O que você lembra dessa época em que você era criança ainda, um menino, um adolescente, de comidas extraordinárias que você, às vezes até tem saudade, ou alguns aprendizados que você teve nessa grande cozinha da família? A grande responsável por isso foi a Guega, né? A Guega foi a cozinheira que trabalhou 40 e tantos anos na casa, trabalhou com os meus avós quando a minha mãe tinha 14 anos. Criou todos os filhos da minha mãe, nós somos 5 irmãos, fazendo café da manhã, almoço e jantar todos os dias da vida. Nós morávamos em Colombo, como eu falei. Colombo era longe, hoje está grudado em Curitiba. Estudávamos no Medianeira, ou não sei o que era, ali eram os 2 colégios na BR, perto, a única coisa que tinha no caminho, mais nada. Então o café da manhã, estou falando que às 5 horas da manhã tinha um fogão a lenha aceso. Ao meio-dia tinha um almoço pronto, e à noite tinha essa história de café, toma um café, uma fruta, que nada, isso é casa de italiano, né? Sopa, minestra, tinha jantar, era comida, e a Guega era uma pessoa inacreditável. E dos 5 irmãos, um tem porão mais novo, tal, mas depois chegou junto, na cozinha tinha eu. Né? Eu estava lá, ou eu estava na cozinha, ou eu estava em cima do cavalo, eu estava tirando leite, ou eu estava enfiado no meio dos bichos, dos coelhos, das galinhas, que não mudou muito a minha vida até hoje, porque eu tenho galinha em casa, eu tenho cavalo no Purunã, eu tenho horta em casa, né? Então essas coisas não saem, né? Colombo continua com você plantado. Então a cozinha para mim era o lugar, eu ia para a cozinha, eu subia no banquinho, eu ajudava a Guega. Mas uma coisa que também tem mudado bastante, eu fico feliz, é de não olhar para as crianças e dizer que cozinha não é lugar de criança. Isso é um absurdo. Né? Cozinha tinha que ser cada vez mais o lugar das crianças. Porém, fogão não é lugar para essa criança dessa idade. Né? A faca não é para criança dessa idade. Mas entre o fogão, a água fervendo e a faca, tem tanta coisa na cozinha lúdica, importante, que vai semear, que vai fazer aquilo algo bacana, além do que ainda comer aquela brincadeira que se fez. Isso não tem preço, né? Então, isso eu também assisto e tenho visto que tem mudado muito e só vai melhorar daqui para frente. Então, isso me pegou muito. Eu não sabia que cozinhava, não sabia que eu tinha dom. Eu só sabia que aquele lugar era maravilhoso, maravilhoso. E cozinhava, e a Guega não dava muita moleza. Era uma pessoa que, quando eu olhava, tinha um almoço gigante, quando eu olhava, tinha um jantar gigante, quando eu acordava, tinha um café pronto. E você acha que ela sabia o que era mise en place? Hoje a gente fala, faça o mise en place. Você acha que ela sabia o que era bouillon, caldo? Né? Ela tinha uma cozinha que eu não acredito até hoje como uma pessoa quase sem cultura, abastecida pelos livros da minha avó, da tia-avó, e a minha mãe, que também nunca cozinhou nada, mas sempre direcionou o que fazer todos os dias, né? Hoje tem nome isso nas escolas, né? Que é você estruturar a elaboração de cardápio. Minha mãe também nem sabia que fazia isso exemplarmente. Equilíbrio das verduras com a salada, com a carne, com a proteína, com isso, sem repetir durante a semana. Comíamos de tudo, né? Tudo que você possa imaginar. Tudo produzido na chácara. Uma grande maioria. Se não, na chácara, no vizinho ao lado. Né? No Lourenço, na Reina, no Estrapasson, no Domacosca, isso era tudo vizinho, né? E eu ia muitas vezes buscar de charrete, né? Isso era genial. Adorava, ia buscar de charrete. Vai lá. E mais um detalhe importante que eu falava assim, a Guega dizia, filho, vai lá na horta e veja me fugiu o nome do japonês que tocava a horta do meu avô. Fugiu agora. E veja o que tem. Então, esse veja o que tem, hoje tem nome, né? Sazonalidade. Exato. Né? Então, essas coisas, quando eu vi, eu estava meio pronto para ir para uma cozinha, assim. Faltava, né, botar ordem nesse caipira. Faltava parar um pouco. Botar ordem nesse caipira, tirar ele do mato um pouco. E aí que eu caí, né, fazendo faculdade, fazendo estágio na ESSO, sentado numa mesinha assim, com uma tela de computador daquela época na minha frente, que eu não sabia nem para onde ligava aquilo. E aí eu abri o jornal e vi a chamada da inauguração do Bourbon. Hotel 5 estrelas, inaugurando em breve, chefe espanhol, currículo do chefe espanhol. Nossa, maravilhoso. Falei, nossa, não acredito que tem isso aqui em Curitiba. E aí fechei o jornal, na hora do almoço fui lá, né? Aí a senhora no CCI, Bourbon ali, aqui, fui ali pela Rua 15,
Fui no Bourbon, voltei, à tarde eu já olhava para o computador na minha frente, eu já nem enxergava o computador. Falei, meu Deus, eu não quero mais isso aqui. Aí fui para casa, chamei o pai, chamei a mãe e falei, e agora? Eu vou embora. Eu vou para a cozinha. Ah, que maravilha, então, mas é mesmo? Eu falei, vou. E aí foi. Eu voltei para Esso, pedi a conta, entrei no Bourbon lavando panela, e aí não teve mais parada, né? Aí não teve mais parada a vida de cozinha. Mas a grande certeza e a grande alegria são as lembranças da cozinha da infância, que até hoje me regem, me conduzem um pouco, os aromas, a busca da simplicidade, sabe? Que hoje também confunde um pouco essa geração mais nova. Nem eu quero ficar na década de 80 cozinhando, mas as pessoas não podem querer cozinhar em 2030, ele nem chegou ainda. Sabe? Então, eu acho que essa convivência minha, Gabi, tantos outros pais com filhas, gerações com gerações, chefes mais velhos, mais novos, essa combinação é muito importante, sabe? Muito bacana. Para mim tem sido muito proveitoso e eu sinto que para a Gabi também porque né, tem alguém junto que já tropeçou muito, já escorregou muito e ainda está em pé, mas eu não posso ficar e não quero. Então essa questão de até onde você vai ser simples o suficiente para aquilo que o teu cliente quer hoje. E o que o cliente quer hoje, você sabe? Eu acho que ele quer... Bom, se ele busca pela minha comida, ele quer algo que não precisa de manual para entender o que vem no prato. Ele quer algo que o que está escrito no papel fique abaixo da experiência que vem à boca, do que vem no prato dele. Quer dizer, então, se eu escrevo que eu estou fazendo hoje uma coxa de rã com purê de feijão branco e um velouté de agrião, ele pode até achar esquisito, como foi numa ocasião, me lembro agora, porque a gente fez uma rã para um evento que as pessoas não tinham comido ainda. Achei personalidade do noivo e da noiva escolherem, ele falou, não, eu quero experimentar porque a gente confia. Então, você surpreender, o que você serve, superar o que está escrito, é muito bacana, porque às vezes acontece tanto o contrário também, né? A história do papel aceita tudo é uma verdade. Então, a gente se preocupa muito com isso. A questão da plástica, da apresentação, do conforto do cliente comer, como ele vai comer, não criando situações deselegantes para o próprio cliente quando ele vem. Hoje eu tenho eventos que são em pé, são volantes, quer dizer, você tem que pensar no cliente, se colocar no lugar dele. Agora, a melhor comida do mundo eu não vou ter para oferecer para ele. Eu vou ter para oferecer a melhor comida minha, da Gabi, do dia. É isso que a gente vai poder fazer. Então, por isso, um pouco mais de calma também, né? Porque é a tua. Não, porque eu vi lá, eu falei, mas de repente você não tem a tua alma, não tem o teu jeito, não tem muito a tua cara. É muito difícil hoje em dia. Como tudo, a gente é bombardeado de tanto lado e muitas vezes você percebe os noivos, clientes, né? No meu caso, eu falo bastante de noivos porque é um espaço de evento, casamentos, aniversário. Quando eles chegam, nós os recebemos, eu, Gabi e Cris, minha mulher que está conosco, nossa grande empresa, nós três, sentamos com o papel em branco na frente deles. Não tem menu ouro, prata, bronze, escolha qual menu que você gostaria, aqui tem lagosta, aqui tem isso, aqui. Não existe. É uma folha em branco, literalmente. E vocês começam a conversar para entender o que o cliente quer. Começa a fazer o que eu estou fazendo com você. O que você quer, da onde você vem, a tua família. A última conversa, nós vamos ter um acreano e uma portuguesa. Eles não querem comida do Acre, não querem ingrediente, não querem comida portuguesa. Eles querem ingredientes do norte do Brasil e querem ingredientes portugueses. Eu adoro fazer isso. E querem uma criação sua. É fazer a minha comida, porque eu não sou acreano, mas sou brasileiro. Eu tenho o direito de pegar uma coisinha do Acre lá. Lógico. Né? Então, isso é o que a gente mais tem feito, né? A gente não gosta de entregar a receita pronta, não existe, dificilmente um evento tem alguma coisa igual ao outro, não vou dizer impossível, porque às vezes coincide os pedidos, algumas coisas, às vezes as pessoas também vêm no Instagram e aí vem com o menu pronto, tem isso também, ótimo, se a pessoa gostou, se convenceu, eu vou ter que mais uma vez fazer com que o prato esteja melhor que o papel. Então, né, não porque eu fiz uma vez que a outra está garantida. Então, essa é a coisa da cozinha, né, de você poder se convencer de estar fazendo o melhor.
E aí, consequentemente, você vai conseguir convencer muitas pessoas que curtem a tua comida. Agora, se você acha que faz melhor, você já tropeçou na largada. Você tem que convencer no trabalho. Isso não é só no meu métier, isso em qualquer um. Sim. Isso é no meu, no teu, qualquer um. Isso é fato. Agora, também, se você não confiar e não tiver uma personalidade para fazer o teu, você também está vendido nesse mundo. Porque você vai acordar sem saber nem em qual mercado você vai, nem o que você vai comprar. Então, é claro que os quilômetros, os anos de cozinha, isso ajuda bastante, sem dúvida ajuda bastante, mas também não é nisso e não é nesse tempo, nessa experiência que você deita e se conforta achando que está resolvido. Né? E o que você come no dia a dia na tua casa? Hoje eu recebi meu sogro, minha sogra, meu cunhado e minha cunhada que vieram de viagem, e aí juntamos mais os 2 sobrinhos, o lado da minha mulher, da família, 10, daí nós fizemos um feijão cremoso, fizemos um arroz de forno com um ovo caipira das minhas galinhas e um queijo canastra. Fizemos um alcatrão que eu comprei num açougue de Curitiba espetacular na grelha, uma farofa de cebola e ovo frito na hora. Isso é bem-vindo ao Brasil de uma forma incrível. A gente come tudo. A gente come literalmente tudo, verduras absurdamente todos os dias. E a gente tem uma outra coisa que a gente faz, que é um exercício para que todos possam fazer também, que vai de encontro ao não desperdício, que vai de encontro ao seja criativo, que vai de encontro ao cuide das suas coisas, organize sua geladeira. Eu sou um chato da geladeira, né? Literalmente. Como que tem que ser a sua geladeira? Limpa, guardada, sabendo tudo que tem dentro, com ordem das coisas, não vou dizer que todos os meus potinhos têm uma data nela, mas eu sei que é de ontem ou de hoje, e tá na frente, e amanhã, hoje à tarde, eu chego com a Gabi falando, amanhã a gente já sabe o que vai fazer no almoço, porque a gente precisa usar aquele maço de agrião que ficou devendo, a gente precisa usar aquele porco que eu ganhei do Felipe Soifer, meu primo, sobrinho, que eu ganhei um porco, preciso amanhã de usar, porque tem que experimentar. Então, sabe, não deixe nada. E a geladeira, muitas vezes, eu já cozinhei em tantos lugares, seja estabelecimentos, restaurantes, enfim, ou seja, casas de clientes bacana. Pô, tem geladeiras e geladeiras, né? Como tudo. Tem umas que te dão aula de organização. E é importante que seja. Não pode perder, não pode desperdiçar. Então, essa coisa do potinho não pode ser só brincadeira, não. Então, a gente come muito isso. Como eu tenho um evento, vou ter um evento grande no sábado. Domingo a gente dá um off, assim, eu normalmente vou andar a cavalo. Essa é a mudança da vida do restaurante, né? Domingo da minha vida, restaurante, não tinha off, né? Por isso que você também optou agora por ter um espaço de eventos em que você siga trabalhando, mas não tão freneticamente. E eu não colocaria que é mais fácil ou mais difícil. Eu diria que é desafio igual, é só diferente. Mas, enfim, e aí a gente sabe que pós-evento tem sempre aqueles ingredientes que você, por cautela, por precaução, uma mais de segurança, você tem um pouco a mais. Câmara fria, embalagem a vácuo, compre máquina a vácuo. Hoje está barato, máquina a vácuo arruma a vida de todo mundo, não tem cheiro na geladeira, as comidas duram muito mais, fica tudo preservado. Então a gente vem na semana usando as coisas do evento e fazendo combinações, verdura, salada, aí uma proteínazinha, uma coisa, e assim a gente come, não pense que tem, nem porque não quero, camarão, lagosta, mignon, isso não faz parte da minha vida, nem faz parte de comida boa. Ruim não é, mas o dia a dia tem que ser levado, só que eu e Gabi cozinhamos todos os dias para nós, né? É mesmo? Vocês juntos ou cada dia um? Não, nós dois, às vezes nós dois, são 4 mãos para 3 pessoas, Manuela, minha filha mais nova, minha da Cris, mora em São Paulo, morou em Santa, agora está em São Paulo, vem sexta-feira, daí nós vamos sair em 4. Daí são 2 pessoas, 4 mãos para 4 pessoas. Eu, Gabi, 11 horas da manhã, a gente entra na cozinha, não tente falar comigo que eu estou fazendo almoço meu, da família, quem esteja por perto, das 2 pessoas que trabalham comigo, a gente faz o almoço todo dia. Você é um cara muito família, então, né? Muito. E cozinhar em casa é outra grande aula de cozinha. Quando eu falo que a Gabriela, filha, e vou puxar muita brasa para a sardinha dela, é claro, que ela é cozinheira, porque ela cozinha e cozinhou em casa a vida inteira. Então, se você for comer o feijão que ela fez para hoje, é uma coisa absurda, né? E às vezes você faz um filé de linguado com sauce, e faz o feijão. Faltou cozinheiro. Você está fazendo uma receita só, mas cozinheiro não temos aí, né? Teu arroz, teu ovo, teu guisado, teu ensopado, teu grelhado. Então, eu me embalo muito, mas quando eu emendo nisso, eu me lembro que a coisa mais importante do cozinheiro são ferramentas.
Vocês devem ter as suas ferramentas para resolver os teus problemas, né? Eu tenho que ter as minhas ferramentas para resolver os meus problemas. O meu cunhado, que é um gênio da mecânica, tem uma oficina de ferramentas para resolver os problemas dele, mas elas são diferentes. A minha ferramenta chama-se modo de preparo. Lá nas aulas da escola, a gente chama de método de cocção. O que eu vou fazer com isso para ficar bom? Vou grelhar um filé bem fininho linguado. Não vai ficar bom. Vou fritar ou vou assar. Então, fritar, grelhar, assar, cozinhar, pocher, marinar, isso são todas ferramentas que você, uma hora, se depara com alguma coisa, daí o cozinheiro vai dizer assim, putz, isso aqui vai ficar legal assim. Ou eu vou cozinhar na tua casa, vou lá, o teu fogão é maravilhoso, mas o forno não deu certo, deu problema. Como é que eu vou fazer se eu pensei, e agora, como é que eu vou assar? Não, então você troca a ferramenta assar pela ferramenta cozinhar, sabe? Então, isso o cozinheiro precisa pensar mais do que simplesmente na receita. Precisa estar pronto para agir. Se ele encher a caixinha de ferramenta dele com esse tipo de conhecimento, aonde ele chegar, na cidade que ele for cozinhar, na experiência que ele for, na casa do amigo que ele for, no evento que ele for fazer, ele vai poder resolver melhor os problemas. Ele não vai ter só uma chave de fenda, ele vai ter várias ferramentas, onde ele pode apertar melhor as coisas, ajeitar melhor as coisas. Você não se enjambra, né? Você pega a faca para apertar parafuso. Daí não dá. E você fala sobre, até vai cozinhar no país A, no país B, na cidade A, na cidade B. Você, lógico, tem anos e décadas de vivência em Curitiba, mas morou também em outras localidades. Morou em São Paulo, morou na Inglaterra, também morou na Itália, né? Não sei se tem mais. Itália, como que foram essas experiências aí? Porque eu, depois de ter experimentado ir para a cozinha, e na minha época realmente, se não me falha a memória, eu acho que só o Senac fazia alguma coisa. E aí pode ser que São Paulo tivesse alguma coisa, e depois era fora do país. Não tinha o que temos, sem dúvida não tínhamos. E os outros cursos também, né? Mesmo na minha época, economia, direito, engenharia, medicina, e mais 2 ou 3 e acabou. E aí eu descobri que a cozinha era melhor que a escola. E eu falei para mim mesmo, então eu vou procurar cozinhas que sejam escolas. E aí eu saí, por isso o seu Serra, né, José Serra Masso, mora no Rio de volta hoje, trabalhou, fez Bourbon, fez Business Club, deu aula no Senac, deu aula no Centro Europeu, cozinhou nesse Brasil afora, foi chefe do Intercontinental, foi chefe da Nicarágua, da família Somoza, uma enciclopédia, uma pessoa que me adotou, né? Me adotou literalmente, almoçava lá na Chácara Colombo, com os meus pais, adorava meu pai, os dois eram sarristas e tal. Tanto é que no Business Club ele me mandou embora, aquele humor catalão dele, espanhol, catalão. Fui trabalhar, tinha um aviso para mandar embora. Eu falei, meu Deus, eu nem lembro o que eu fiz de tão grave assim. Daí depois ele deu umas risadas lá. Falei, vai embora, velho, vai cozinhar, não vai virar meu auxiliar de luxo, vai embora. Então o cara que me conduziu e vá para as cozinhas, daí fui parar, bater numa porta sem nada, embaixo do braço, tinha 1 ano e meio de cozinha. Isso em São Paulo já? São Paulo. Porque eu queria ir para fora do Brasil, mas era impossível sair de Colombo e ir para fora do Brasil, né? Tinha que dar uma... E São Paulo é um mundo, né? Que ainda fala a tua língua. Né? São Paulo é um mundo que ainda fala a tua língua. Perfeito. E aí fui falar, bati aqui, bati lá, falei com o Claude, na época que ninguém ainda conhecia Claude, falei, o Manuel Bassolet era o chefe do Claude. Aí fui falar com o Lohan, estava no Rio ainda, Lohan é outro capítulo dessa história nossa aqui. Só sei que fui parar no La Tambourine, que está lá até hoje, 40 e tantos anos. O Giancarlo Bolla foi o maior restaurateur, né? Quem está me ouvindo aí vai entender que organiza essa vida do restaurante. Não é o chefe exatamente, mas é o restaurateur. Pesquisem. Eu era o cara mais elegante, o restaurante mais... Era o templo da gastronomia, sem dúvida. Estive lá há pouco tempo atrás, está aberto, vale a visita. La Tambourine, que em francês significa gororoba. Grude, gororoba. Até isso é chique em francês. Chique, eu digo, bom de falar, sim, né? Sim, pra nós parece chiquérrimo, né? Como é que vai falar? La Tambourine. E aí cheguei a falar com o Giancarlo, eu falei, Giancarlo, ó, tá aqui um papel e eu queria e tal.
Esse papel era o quê? Era o seu Serra. Era dando uma indicação ali. Maravilha. Lembro que o diploma de economista eu deixei com a minha mãe. Então só tinha uma folha. Daí o Giancarlo me abriu as portas, passei um tempo andando na cozinha por todos os setores. Trabalhei na Copa, o restaurante trabalhava muito. Quando a gente fala trabalha muito, é almoço e jantar, lotado todos os dias, domingo a domingo. Morava na Santa Cecília, numa kitnet emprestada por um amigo do meu pai. E trabalhava nos Jardins, até onde ainda hoje quase na Faria Lima, com 9 de julho, até onde é o restaurante, até hoje é. Pegava aqueles ônibus, deixei meu carrinho em Curitiba para chegar lá, né, junto com a galera, trabalhar junto com o pessoal. Pegava aqueles ônibus da Rua Augusta, aqueles elétricos que davam um choque assim em cima. Olha, já era noivo, Cristiane em Curitiba. E Giancarlo, eu um dia quero ir para fora do Brasil e tal. Um belo dia, tanto tempo passou, quase um ano, ele me chamou na sala dele, tinha uma oportunidade, perguntou se eu queria ir para Londres. Eu falei que sim, né, uma brincadeira e tal. Queria ir para fora, né? Londres é um bom destino. Falou, pois assumiram lá assumiu um casal de embaixador de novo agora, Dona Lúcia e Paulo Tarso Flecha de Lima, e o ministro deles, que é muito amigo meu, que é um cara gourmet, que é um cara da gastronomia, que curte isso, que cuida dos vinhos da embaixada, ele ficou incumbido de arrumar um cozinheiro brasileiro, e como ele era meu cliente, meu amigo aqui de São Paulo, ele me ligou diretamente para mim. Por isso que eu falei que é importante você não ter tanta pressa, né? Outra coisa, eu atropelando mais uma vez aqui, né? Essa geração tem muita pressa, eu acho que faz parte, a vida é rápida, passa rápido, mas passa para todos. Agora, espere um pouco as coisas também, as oportunidades, né? E aí, ou esperar um pouco, esperou demais, ou não esperou muito, passou da hora, saiu antes da hora, isso eu não sei dizer qual é o time. Mas às vezes eu acho que passar um mês de uma casa, eu acho que você não sei. Isso é uma coisa minha. Eu sempre tive um pouquinho mais de paciência, eu estava lá na hora certa. Tem um ditado, né, que é pedra que rola não cria... Limo, não é? É mais ou menos assim, né? Eu acho também, né? Eu não acho que tem que ser uma casca grossa de limo também, mas de qualquer forma, porque eu passei por tantos lugares também. Mas nunca, assim, sabe, de mês em mês, enfim. Isso foi uma oportunidade, né? Eu tenho quem traça meu caminho e aí eu falei, poxa, Carlos, vamos conversar. Aí conversa. Sei que era a época aí do Dia das Mães, nessa época do ano, e aí eu comecei a fazer pequenos jantares ou pequenos almoços daquela região do Morumbi, dos Jardins, com os amigos do embaixador, que eram amigos dele, pessoal das empreiteiras e tal. Eu comecei a cozinhar na casa. Eles queriam saber quem que era, que ia para você entrar numa embaixada, porque você vai com o carimbo do Itamaraty, você é funcionário do Itamaraty, você morar na residência. Não é que eu cozinhava na casa dos embaixadores, eu morava na casa. Sim, tem que ter toda uma questão de segurança também. Tudo, né? Meu Deus, os caras viram a tua vida assim. Não tinha muito o que procurar também, mas não importa, mas viram do avesso. E aí chegou um momento que a coisa estava evoluindo, era bacana, eu em Londres, embaixada, eu olhava aquelas libras esterlinas, falei, meu Deus, olha o tamanho dessa nota aqui. Era um sonho, né, mas mesmo assim, o frio na espinha, o frio na barriga era maior ainda. E aí chegou um momento que eu falei, olha, pessoal, tá tudo certo, eu acho que vai, né, mas tem um detalhe importante, que não é um detalhe, é a minha vida, eu sou noivo, né, e vou casar dia 9 de junho, né. Daí a coisa deu uma esfriada, né? Eu falei, bom, bem, essa é uma condição, eu vou casar dia 9 de junho. E daí o pessoal falou, pois é, mas a esposa. Daí eu falei assim, olha, a Cristiane, eu a conheci no hotel, ela tinha acabado de retornar da Alemanha, ela fez curso de hotelaria na Alemanha, ela fez curso de hotelaria na Alemanha, voltou da Alemanha, trabalhou comigo no Bourbon, foi trabalhar de hostess no outro restaurante, no Business Club, enfim, que nós trabalhamos juntos. Ela fala alemão, fala inglês, tem noções mais do que básicas de francês. Eu quase perdi a vaga. Quase foi aqui. Mas valia a noiva ali, deixa né? Deixa ela, então, deixa você ir ver ela, então. Então, obrigada, Celso, me passa o contato da Cris. E aí foi bacana, porque foi experiência de casal, de vida e de cozinha, tudo junto, né? Todo o tempo que você ficou na Inglaterra, a sua esposa estava junto? Todos os dias. Nós casamos dia 9, no dia 10 nós estávamos em Londres. Olha só, que bacana. No dia 10 nós estávamos em Londres, sem folga, e emendando 2, 3 meses com muito evento, embaixada extremamente, cada embaixador que entra tem um estilo de vida, particularmente esse casal tinha muito evento, muita recepção, coisas de para 2, para 4, para 6, para 200, para 600, para 700. E tudo você que fazia? Eu tinha um auxiliar meu, o Carlão, carioca,
E aí, muitas vezes, tinha uns garçons que moravam na embaixada também, todos era portugueses. Tudo na embaixada, você servia para todos esses convidados. Uma mega cozinha, uma super cozinha, uma sala de... E servia comida o quê? Cada dia era um pedido? De tudo que você possa imaginar. A família do embaixador era mineira, ele adorava a comida mineira, ela não gostava muito, mas também era mineira, fazia bastante coisa pro dia a dia. Nas recepções tínhamos restrições, que tinha que saber as restrições, as reuniões eram marcadas antes, tem isso, tem aquilo, tem judeu, tem religião, tem... Não tinha, sabe que naquela época não tinha muita... Outra coisa de vegetariano e de vegano ainda não era muito... Não era muito comum, né? Não era muito comum, não fazia muito parte, como faz hoje parte dos meus eventos, assim, né? Mas eram reuniões para saber o que fazer. Serviço diplomata, um serviço extremamente formal e clássico, servido em travessas de prata. O garçom se coloca à direita do convidado, o convidado com o talher se serve, né, que é uma coisa meio absurda, na minha opinião, porque não necessariamente o convidado tem habilidade para fazer essas coisas, né? Então tudo tinha que ser cortado, bonitinho, para facilitar o serviço. Fazíamos um serviço de suplemento, que na verdade significa servir tudo de novo, comam ou não comam. Você tem que servir tudo de novo. Como ou não como, então servimos iranianos, iraquianos, ingleses, brasileiros, isso com 2 anos de cozinha, imagina, nem um dia de escola, 2 anos de cozinha, e você já rezava e agradecia ao seu Sérgio e ao Latambuí todo dia, Cristiane junto, rimos e choramos junto no nosso quartinho, no 4º andar. E livro, que até hoje é a minha vida, e eu não fiz nenhum curso de cozinha até hoje, só fui de cozinha em cozinha. Não falo isso para não fazerem, falo isso para comprovar uma formação aonde a garra, aonde a luta e aonde a perseverança dentro de boas cozinhas forma. Senão São Paulo não seria o que é hoje, há tanto tempo que todo aquele pessoal do Norte e Nordeste desceu, que são os heróis das cozinhas de São Paulo. Claro que tem os chefes, os grandes, mas eu que conheci os submundos das cozinhas, são aquelas pessoas impressionantemente talentosas, guerreiras, que entraram para defender lá um prato de comida, entendeu? E tocam templos da gastronomia. Tem restaurantes de amigos meus que você vai lá, eu vou lá, né? Porque eu vou para São Paulo e fico dizendo, quem que vou abraçar? Quem que vou dar um abraço? Você vai lá, o fulano está 15 anos, o fulano está 20 anos, o fulano está 18 anos, o fulano está 17 anos. Aí veio o chefe, daí o chefe trouxe o irmão, que o apelido é chefinho, daí veio... e eles fazem uma comunidade, é a coisa mais linda que existe. Isso é uma coisa muito forte. Então, eu peguei uma transição de pouca escola e de muitas cozinhas de escola. E eu optei pelas cozinhas de escola. Depois voltou, de Londres, depois do ano voltamos. O Boulevard nasceu por carta com meu cunhado, o Eduardo Feliz. Como assim nasceu por carta? Porque era carta, né? Não tinha outro modo. De conversar, de comunicar. Porque ele era um dialista também, a gente sonhava em ter um restaurante, eu cozinhava muito no começo, ainda quando nem era profissional. Eu cozinhava, nem era bourbon, eu cozinhava para minha irmã, para meus cunhados, para os cobaias de plantão. E ele, não, nós vamos fazer, ele cozinhava, ele viajava, ele ia muito para São Paulo, ele comia, ele sabia das coisas, sabia dos lugares. E falei, não, vamos abrir um restaurante. Então, daí um dia ele começou a construir, onde era o Boulevard, era no terreno deles, começaram a construir um empreendimento, não sei o que ia ser, se ia ser uma loja para alugar, o que, no centro de Curitiba. Ele falou, enxerguei o nosso restaurante. Ele mandou uma foto por carta, e aí começamos a escrever. E tal, a Cristiane guardou essas cartas, uma coisa incrível. E começou, daí voltamos, desenhamos uma cozinha, eles acharam o arquiteto de São Paulo também, o cara, fizemos, e eu voltei para São Paulo, porque ia levar uns 10, 12 meses para a construção. Onde é que eu ia cozinhar? Eu já não estava muito cabendo nas poucas oportunidades que Curitiba tinha naquela época para poder encarar uma inauguração dali um ano. De novo, frio na espinha, frio na barriga, e aí voltei para São Paulo. Posso emendar? Claro. Daí voltei para São Paulo, de novo, para falar com meu grande amigo, né, meu cara que, né, seu Serra, Giancarlo Bola, carrega comigo, falei, preciso falar com o Giancarlo, o que eu vou fazer, né? De repente eu vou de novo. Ele tinha me chamado para tocar um restaurante dele em Campinas. Falei, não sei, preciso trabalhar em São Paulo, porque aqui eu continuo no ritmo. Sim, sim, vem continuar aprendendo. Eu vou para Colombo agora cozinhar lá com a Guega, quando ele agora o restaurante e estou morto, né? Sim, então precisa manter o ritmo. Aí cheguei lá no Giancarlo, abri o Estadão, Folha, não sei, a secretária dele, oi, Celso, tudo bem? Vim falar com o Giancarlo, e como é que ele tá? Não, ele tá com umas reuniões, não marquei nada. Falei, senta aí, toma um café, na hora que der a brecha eu aviso ele, tudo bem.
E aí voltei, abri o jornal, estava lendo lá, né, tinha lá uma manchete dizendo assim: o maior presente que o Rio de Janeiro já deu a São Paulo. 2 pontos. Laurent Ciodot. O Laurent sai do Rio, Botafogo, e vem para Jaú abrir o seu restaurante em São Paulo. Eu falei, é aí que eu vou me enfiar. Avisa o Giancarlo que eu volto amanhã depois, fechei o jornal e subi. Peguei nem sei lá, peguei um ônibus, subi para lá na Jaú. Lá na Jaú, flat, ainda não estava inaugurado. E aí, como é que eu entro nisso aqui, né? Tem que dar quase meu repórter, assim, tem que furar. E entrei na recepção, não pode, tá fechado, tá em obra e tal. Eu falei, mas eu queria falar com alguém da cozinha, não sei o quê. Não, mas não pode e tal. Aí fiquei ali fora da calçada. Daí saiu alguém com eu falei, cara, tem uma cara de maître. Não é que era? Era o Otoniel, tava com um blazer pretão assim, o Otoniel de Londrina, maître do Giancarlo, maître do Rio, do Laurent, maître do Rio, veio com ele para a equipe, falei com ele, sotacão, eu falei, não, Londrina, eu falei, estou de Curitiba, eu queria falar. Me pegou, pediu licença, me levou lá para falar com o Laurent. Olha só. Falei, e agora? O que eu vou falar com ele? Eu quero trabalhar com você. Eu quero trabalhar. Assim, eu fiz isso. Tá bom, eu não posso pagar nada. Eu falei, não, eu vim trabalhar. Depois pagou. Eu vim trabalhar. Eu conheço aquele francês, hoje eu conheço bem. Hoje é mais fácil. Ele queria ver. Queria ver a tua vontade, de fato, em trabalhar. Eu falei, não, eu vim trabalhar. Eu não vim com proposta, né, de ambições e de quanto quero ganhar. E aí, mais uma vez, também trabalhei todos os dias, casado, com uma filha pequena, Gabriela pequena. A Gabriela já tinha nascido. Voltei para São Paulo, deixei meu carro de novo, só que daí eu já morava na Praça da República, porque daí o pessoal, o seu Vezoso, outro querido na minha vida, pai, filho, mãe, falaram assim, Celso, Léo, eu vou para São Paulo de novo, então você vai fazer um favor para mim, você vai morar no Bourbon da Praça da República e vai dar uma ajeitadinha lá na cozinha, algumas coisinhas nas tuas horas que puder. E em troca disso, você mora na Praça da República, no Hotel Bourbon. Falei, muito mais fácil. Já tinha que lavar essa roupa. E aí morei no hotel, a Cristiane em Curitiba, o Boulevard sendo construído, e eu trabalhando no Laurent. Um ano isso? No Laurent foram 11 meses. 11 meses, aí veio pra cá, pra inauguração do Boulevard. Pra inauguração. Que foram quantos anos de restaurante, de Boulevard? 24 anos, 24 com vários prêmios, né? Muitos prêmios consecutivos. Todos, né? Todos os possíveis e imagináveis. Todos. Eu acho que, na verdade, não eu exatamente. É claro que todo prêmio idôneo é muito bem-vindo, é muito legal, é uma valorização. É só você não querer pendurar ele em você, né? Ponha lá, divida com a tua galera, divida com a tua brigada, divida com a tua família, que não vê você, né? Para eles saberem por que você trabalha tanto. Sai de manhã, estão dormindo, volta, estão dormindo, que diabo é isso, né? Que coisa é essa? Mas a cidade estava precisando, sabe? Uhum. A cidade, acima de tudo, o Estado estava precisando. Não do Celso exatamente, Celso Freire, de alguém naquela fase. Mas estava eu ali. Enquanto você fala isso, eu lembrei da entrevista que eu fiz recentemente com o Leandro Knofos, né, do Festival de Curitiba, e ele fala sobre a autoestima da cidade, sobre como o festival em si, né, contribuiu para a autoestima, e ele citou, inclusive, a gastronomia e citou o seu nome, né, quanto o Celso Freire contribuiu também para a autoestima da cidade. Isso foi muito forte, isso foi muito presente, é inquestionável, inegável, e como eu falei, podia ter sido outro ator nesse momento, era eu, e que bom que não, ainda falei para minha mãe, puta mãe, será que eu vou me perder nesse caminho, né, de tanta coisa que se ganha, prêmio, reconhecimento, São Paulo, vindo comer em Curitiba, e estrela 1, 2, 3, aí foi, mas passei ileso, né, sem correr risco de achar que era algo mais do que reconhecimento do trabalho, né? Mas volto a cidade precisar disso, e ela estava precisando bastante. Então foi muito legal, e aí vejo hoje, tanto ela sendo o que está como está, e tanta gente vindo, né? Não na cola, na cópia, vindo na esteira, vindo com o mesmo propósito, de fazer bem, de fazer melhor, de ganhar prêmio, de botar a cidade no mapa da gastronomia, e isso foi o mais importante de tudo, e isso fica, né? Meus prêmios estão lá, todo carinho, bem polido,
olho para eles, curto eles, mas eles não fazem parte do meu amanhã, né? Eles podem fazer porque alguém lembrou de mim, porque essa história ficou pesada, essa história ficou importante, essa história de um dedicado à gastronomia ficou forte, mas eles fizeram parte, mas estão lá. Eu acho que esse convívio com a premiação cabe aí mais uma vez essa galera jovem que vem aí. Cuidado com isso, né? Valorizem ao máximo toda a premiação, todo o reconhecimento, mas não esqueçam que o dia seguinte é pesado. E por que você acha que contribuiu para a cidade? Esse momento que você, que o Boulevard, enfim, que foi possível viver na tua trajetória? Porque a gastronomia precisava dar um passo. Nós tínhamos grandes casas assim em Curitiba, nós já tínhamos o Willy, nós já tínhamos o Bolonha, nós já tínhamos Santa Felicidade fazendo o que tinha. Mas nós não tínhamos ainda a comida empratada, a gastronomia sendo tratada de uma forma... o brasileiro exatamente cozinhando com seus ingredientes, né? Nós tínhamos um grande restaurante italiano, que eu amo a Mima, o Calicete, aquela cozinha, aquela comida, mas eles têm que fazer o que eles fazem, né? Nem o sotaque eles têm que mudar. Lógico. Né? O Willy fez o que fez, né? No lugar daquele, como o Boulevard, 2 restaurantes que qualquer projeto não colocaria, nem o Willy onde ele estava, nem o Boulevard onde ele estava. Né? Mas eram coisas que tinham mais do que simplesmente a comida para dar. Então eu acho que o brasileiro que não veio de uma família de chefes, que veio de um lugar que, né, tinha polenta com codorna, polenta que tinha uma comida de raiz, que viveu, como eu falei lá no início, com produto local, que sempre se preocupou, mesmo sem saber que isso ia ser bacana, e hoje necessário, obrigatório, do desperdício, do uso integral das coisas, que, né, pode ser confundido aí com aproveitamento. Acho que isso casou, caiu bem, colou bem, sabe? Porque foi uma coisa que deu certo. E depois eu vi essa minha cidade toda, os amigos de família, os amigos os bacanas, meus amigos, o pessoal da gastronomia da época, que batia e voltava de São Paulo e me contava aquelas coisas. Puta, que maravilha. O tempo que eu passei em São Paulo, que eu via Curitiba comendo em São Paulo, eu falei, esse pessoal vai comer na Voluntário da Pátria, e vai ter que comer lá. Demorou uns 2, 3 anos para acharem que não era brincadeira do Celcinho. Não, aquilo não sei o quê. Mas, então, não sei se me fiz entender qual a importância do momento para a cidade, para o estado, uma gastronomia de brasileiros, com produtos brasileiros, e que tentou fazer uma comida personal, né? Independentemente, né, porque eu tenho um italiano de nariz, hoje suíço pela família da minha mulher. Então, se eu fosse fazer a minha comida assim, eu estaria fazendo uma confusão. Então eu resolvi fazer uma comida, né, de um brasileiro com ingredientes brasileiros que mora em Curitiba, que é do Paraná. E você vê que momento da gastronomia hoje? Como estamos hoje aí? Curitiba, Brasil também, mas como temos uma valorização muito grande da gastronomia e temos uma, entre aspas aqui, né, mas uma popularização, mais pessoas tendo essa vontade dessas experiências gastronômicas. Como é que você vê o momento em que a gente está vivendo? Não, eu não tenho como enxergar que não pelo ângulo das possibilidades para todos, né? Não vou nem entrar na dificuldade para todos, porque isso é inerente a qualquer startup, qualquer ideia, qualquer projeto, qualquer plano, né? Pequeno, médio ou grande, você vai saber dos seus riscos, mais ou menos, enfim. Eu vou dizer das oportunidades para todos, porque hoje quando você fala de gastronomia, você não tem que imaginar que é um restaurante abrindo, né? Você tem que imaginar que é a portinha que está fazendo aquele café maravilhoso, que é aquele restaurante pequeno, que é o restaurante com o empreendedor, com o empresário bancando, investindo um monte de dinheiro, que é uma coisa extremamente cara, para fazer um belo restaurante, com serviço, com uma adega de vinho. Aí você tem pessoas que vão aprendendo com outros cozinheiros e fazem a sua barraca de feira com gastronomia responsável, com cozinha sustentável, com um lixo separado, com aproveitamento de tudo e mais um pouco. Você vê os orgânicos plantando, você vê as hortas comunitárias que os chefes vão, né? Quando eu ia na horta comunitária tinha 1, 2, hoje tinha que ter um ônibus. Já falei para o prefeito, tem um ônibus fazendo o circuito das hortas comunitárias de Curitiba. Vale a pena ir, tem que ir às feiras. Então, a gastronomia na cidade, com esse impacto, com essa importância, os programas, as entrevistas, estamos nós aqui falando disso numa terça-feira, né, à tarde,
Isso não tem volta, isso só faz a cidade crescer. Respeitar a todos, respeitar quem faz a gastronomia, quem faz a comida, independentemente de onde, a quem ela se destina. Os buffets mais baratos, mais em conta, com qualidade, né, com variedade. É gente que vai atrás, que fuça, que procura colocar, não é isso aqui custa tanto, não é bom. Isso não existe. Meu almoço hoje, repito, arroz de forno com feijão, uma alcatra na chapa. Tira a alcatra, que a carne está meio complicada, mas você tem substituto. Então, para onde você olhar na cidade, com um olhar de que procura coisas boas, a gastronomia hoje em Curitiba vai te propiciar, porque você vai encontrar. Se você tiver com o bolso bastante dinheiro, se tiver com menos dinheiro, se tiver com bem pouquinho dinheiro, mas se você quiser ir atrás de coisa bacana, seja para comprar e fazer na tua casa, você vai ter quem te ofereça coisa bacana. E seja para você que não vai poder ou não vai querer fazer em casa, você vai encontrar à tua disposição também coisas bacanas. Tem que dar uma fuçada, tem que dar uma pesquisada, mas aí, mais uma vez, não é diferente de nada que você não queira, né? Você está cheio de dinheiro no bolso para comprar uma roupa bacana, ou tem menos dinheiro, mas você vai comprar sempre uma coisa bacana. A gastronomia hoje te possibilita a você ter experiências, independentemente do teu gosto, da tua grana, da tua classe social, do que for. Você pode, porque ela cresceu, e ela não cresceu só naquela casa, naquele prédio, naquela construção chamada restaurante. Ela cresceu como gastronomia, conhecimento, divulgação de conhecimento e acesso para todos. Se ela não for assim, daí não faz sentido, né? Tomara que ela continue. Que legal. E você sempre está participando da inovação, inovando, empreendendo. Hoje você tem o teu espaço de eventos, né? O Celso Freire Gastronomia. O que hoje te faz feliz dentro desse novo cenário que você tem, dentro dessa nova experiência, que já não é tão nova, mas enfim, que você ainda... que é nova, né? Porque 30 e tantos anos de cozinha, 24, 25 dos restaurantes, 9 anos... Né? É jovem. É jovem, não é? É um jovem. Bom, primeiro, porque eu voltei e consegui, você falou que eu sou um cara família e sou amarrado, né, colado, grudado nelas, minhas 3 mulheres, na Cris, na Gabi, na Manô, e claro que a minha família é enorme, mas é com quem eu divido o meu dia a dia mesmo, com a Cris e com a Gabi, e imaginar que tudo isso do restaurante, fechar aquela porta do Boulevard do Zé não foi fácil, porque aquilo era literalmente uma vida, né, era uma vida, era Celso do Boulevard. Daqui a pouco você fecha o sobrenome, né? E aí tudo isso vem um monte de coisa na tua cabeça da decisão, tá certo ou tá errado. Mas o propósito de viver melhor e cozinhar mais era o que me norteava, porque viver melhor é fácil de entender, né? Porque hoje eu tenho minha agenda, por exemplo, esse final de semana não tive evento, eu estava na praia. Quando eu ia pra praia, eu ia domingo de manhã, voltava domingo à noite, às vezes, e tal. Também não sofri nem um pouco, faria todo o caminho de volta. Só estou dizendo que mudou. E que tem beleza nessa mudança, né? E o cozinhar mais é porque eu tinha no Zé Maís lá, que duraram 12 anos, 12 anos que eu estive, mais 3 que eu já tinha saído. Que eu tinha uma chefe, tinha a Joy Perini, com a Renatinha, com todo o pessoal das centenas, que na verdade foram milhares. A gente fez uma conta rápida aqui de pessoas que puderam pelo menos ver alguém falar de forma tão animada, assim, do métier da cozinha, que é um métier difícil. Eu acho que eu consegui fazer muita gente despertar. Então, essas meninas mandavam muito bem na cozinha. Então, eu passava no Zé, dia sim, dia não, à noite estava lá, idealizava cardápio. Nunca cozinhei no Zé, porque eu precisava cozinhar no Boulevard. Daqui a pouco você cozinha num, não cozinha no outro, não cozinha nenhum, o cliente já nem sabe onde você está. Celso cuida do Zé, Celso cozinha no Boulevard. Isso foi uma coisa que eu deixei muito claro, foi um acerto. Aí no Boulevard tinha minha equipe lá também, o pessoal cozinhava bem, eu me envolvia em umas coisas, eu não faço a parte administrativa, eu sou horrível, né? Hoje um pouquinho mais, mas não é muito a minha praia. E aí você vê se está atendendo outras coisas e tal, mas a cozinha, como eu voltei a cozinhar com o espaço de evento, ela não era mais assim. Levantar às 5h15, fazer mercado, lista de compra com a filha, pedido para fornecedor, checar onde precisava comprar um bacalhau, não tinha o que eu queria, tipo, peguei o carro, fui olhar o bacalhau, trazer de volta, testar na minha cozinha, cozinhar todos os dias. Eu voltei a cozinhar
todos os dias da minha vida. Então isso para mim, viver melhor e cozinhar mais, e eu cozinhar mais aí posso colocar só o profissional, não precisa nem pôr os meus almoços diários, o cozinhar mais foi o que me fez, e feliz hoje eu sou, porque eu abro o portão da minha casa, desço 8 degraus, onde eu trabalho, tem a Gabriela, filha, que mora anexo ao espaço de evento, e entro numa cozinha que era uma cozinha dos meus sonhos, e é uma cozinha dos sonhos para muita gente, uma cozinha daquela é uma coisa assim que, né, então eu tenho que fazer aquilo acontecer todo dia, a mudança na hora certa, e a mudança que deu certo me deixa feliz. Eu vi uma reportagem recente, acho que é recente na Gazeta do Povo, que fala sobre a gastronomia, e a gente pode ampliar para a cidade, a C e DC. Antes de Celso e depois de Celso. Você considera que teve, de fato, que a gente pode colocar esse marco? E acho que por tudo que você falou, por todas as vivências que você teve, como você também mudou um pouco a cara da gastronomia, e esse pouquinho foi se transformando em grandes espaços na capital paranaense, dá para dizer que sim, né, Celso? Eu não vou falar isso porque não é do meu jeito, de forma alguma. Mas eu não vou negar, porque quem escreveu isso é uma pessoa que curte muito isso, que comeu todos, desde o primeiro dia de vida, da minha vida em cozinha, essa pessoa esteve por perto, me enquadrou já me pôs na linha, já me pôs no céu, até hoje come, e também tem outras pessoas que escreveram coisas muito bonitas, verdadeiras, então eu deixo pro texto deles. Foi o Anacreon que escreveu, né? Foi Anacreon, e tem coisas de Guilherme Rodrigues, tem coisas do Dias Lopes, editor da Gula também, que fez o prefácio de um livro que eu tenho, que são coisas muito, muito bacanas, escritas por quem escreve, né? E não ditas por quem acha que é. Eu não acho nada. Bacana. E você, para finalizar então essa nossa conversa, o que brilha aos teus olhos ainda em fazer o que você faz, nesse ofício de cozinhar, de servir e de trazer amor, trazer experiências positivas para quem está consumindo o que você fez na cozinha? Eu acho que você falou tudo. Ter essa saúde que carrega à disposição, para acordar cedo do jeito que eu acordo, e de gostar, curtir muito trabalhar. Não imagino na minha vida uma palavra chamada aposentadoria, né? Não imagino de forma alguma, né? Não imagino. Eu vou cozinhar até o último dia que eu puder cozinhar. Mas causar, e sabe o que eu estava pensando? Você esteve lá numa oportunidade e curtiu bastante. Isso hoje é o que me faz, né? Porque a gente faz tão personalizados os eventos, mas muito menos personalizados, que também é o acertar de cada evento. É muita responsa nossa, sabe? O acertar, porque a gente queira ou não queira, nessa conversa minha, da Gabi e com a Cris, com os clientes, que a gente parte daquele papel em branco, a gente sai de lá com um cardápio, com um menu e com um sonho, né, das pessoas. E com um sonho que custa. Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração, mas o resultado desses 9 anos é impressionante. E eu espero que possam ter mais 9, mas que o resultado seja esse, tanto do lado deles, né, com esse brilho nos olhos também, com essa alegria, com as mensagens que vêm depois, e nosso, de poder descer aquela escada e servir as pessoas. Que legal. Celso Freire, então, muito obrigada por estar aqui, por contar um pouco da tua história. Parabéns por toda a trajetória percorrida. Para quem está acompanhando no Spotify, para te seguir nas redes sociais, o @Celso Freire. @Celso Freire. Tá fácil. O Instagram, o site tá ok, mas o Instagram é mais dinâmico, e o site tá bem bacana também, com todas as informações, uma historinha de toda a nossa equipe lá. Maravilha. Obrigada, então, viu? Obrigado, agradeço a você demais. Obrigado mesmo, obrigado pelo espaço. Obrigado a vocês. Vamos todos para a cozinha. Vamos todos aproveitar e fazer um bom prato aí, começar essa vivência de cozinha. Afinal, o papo foi inspirador, né, Celso? Que bom, espero. Obrigada a você que nos acompanhou, você que sempre está na parceria do Tem Conversa. Semana que vem tem mais, tem sempre entrevista em Curitiba com boas histórias para você.